pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Deixa eu arrumar isso aqui um pouquinho, porque tá tão trepado lá em cima. Nossa Senhora. Se estão ouvindo bem, coloca um na tela. Eu sei que tem um pouquinho de delay, né? Porque eu falo daqui, a internet. Bom, então vamos só dar um oizinho, diz de onde você tá me ouvindo, porque daí o Instagram tá dizendo assim, paciência, estamos avisando. Tá ótimo? Ai, que bom, que bom. Eu já sei que o Canesso é de Joinville, eu já sei que... deixa eu ver aqui, é que uns eu já conheço, né? A Camila é de Sinop, e a Tabita eu até sabia, sabe? Mas é do interior de São Paulo? Não, é do Rio, porque o sotaque dela vamos ver se eu acertei. A Rosiane é daqui de Florianópolis, o Jonathan também, né? Outras pessoas eu não sei, mas então você vai escrevendo aí de onde você é e assim o Instagram vai avisando, né? Se você quiser que mais pessoas participem, se você gosta das coisas que eu falo, eu vou falar hoje sobre relacionamento na visão sistêmica, tá? Então, pronto. Então, se vocês vão ali, botam bastante coraçãozinho, que daí o Instagram pensa assim, nossa, o que ela tá falando é coisa boa, né? E daí pode distribuir a mais pessoas. Infelizmente, gente, isso aqui também é negócio, né? Não dá pra gente dizer que não, né? Então, boa noite a todos, eu tô muito feliz, né? Que estamos voltando, parece assim que começou o ano novamente, né? Vamos lá que vai dar tudo certo, né? E... espero que as férias de vocês tenham sido boas, né? Aqui foi um movimento incrível, meu Deus do céu. Eu moro na beira da praia, só atravessar a rua. E o mercado aqui perto de casa, que é o Angelone, ele fica mais ou menos... A Eliane eu também conheço, gente, ela mora nos Estados Unidos. E dá mais ou menos uns 10 minutos de carro, não mais do que isso. Gente do céu, agora no verão, 40 minutos para chegar no supermercado. E chega lá, não tem lugar no estacionamento, não tem nada, e você tem que voltar para casa. Isso é muito bom, né? Meu Deus do céu. Eu falo, quando alguém fala assim, que saco esse movimento, eu falo, não reclama, porque a gente mora onde as pessoas gostariam de tirar férias, então a gente tem que ser muito grato por isso, né? Bom, então vamos lá, agora o Instagram tirou a faixa aqui da frente, né? E ele falou que já avisou as pessoas, e para quem também tinha colocado para despertar, então tá tudo certo. Então vamos começar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliane. Eu primeiro de tudo quero agradecer a todos vocês, porque são vocês que estão na minha live, foram vocês que curtem os meus posts e todo o trabalho que eu e a minha filha fizemos e que levou a gente, né, e no compartilhamento, levou a gente a chegar a 4.000 seguidores, né, e o que é mais interessante, de forma orgânica, não pagamos ninguém, nem nada disso, né, então isso é muito legal e eu tô muito feliz e eu sou muito grata e eu espero que tudo aquilo que a gente coloque aqui, a gente consiga, esse é o meu intuito, né? Que a gente consiga pelo menos levar, assim, sabe, uma palavrinha pra pessoa que dá aquele estalozinho e ela, opa, dá aquela acordada, né? Porque a vida, ela é assim, né? Ela sempre vem recheada de despertar, né? A gente vivencia algumas coisas na vida e naquele momento dá uma coisinha e né? E a gente desperta. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento na ótica sistêmica, tá? Bom, em primeiro lugar, que eu não sou nenhuma expert em relacionamento. Se fosse, estaria casada, bem casada, não é verdade? E não estou, né? Mas entendi também que é assim, que se eu soubesse o que eu sei hoje, o meu relacionamento tinha dado certo, né? E por que não deu certo? Isso foi ruim ou foi bom? E tá aí uma coisa que eu aprendi na minha vida, que todas as vezes que eu olho pro passado, eu penso assim, tá tudo certo. E se não tivesse acontecido o que aconteceu, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou. Talvez não, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque, infelizmente, a grande maioria de nós aprende na dor, né? Aprende com a dificuldade dentro de casa, aprende com a dificuldade nos relacionamentos de pai, de mãe, de irmãos, de amigos, no trabalho, né? Então, é assim que a gente aprende. E então, eu olho para trás e sou muito grato por tudo que me aconteceu. E digo para vocês o seguinte,
a partir de hoje, olha, sabe, para a sua vida da seguinte forma: seja grato por tudo que aconteceu, porque o passado é passado. E se não fosse ele, você não estaria do jeitinho que você está. Não importa se você está com dor, não importa se você está doente, não importa se você está passando por desafios, não importa, porque tudo isso é passageiro. Quem aqui já foi criança? Todos nós. Quem aqui já foi adolescente? Todos nós. Quem aqui já foi um adulto? Todos nós. Quem aqui ainda não tem maturidade? Quase todos nós. Né? A gente é muito reflexo daquilo que a gente viveu e do que a gente vive. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? E viver no passado é a pior coisa que existe, porque quando a gente vive no passado, a gente não consegue ser grato, porque a gente está sempre lamentando. Né? E se eu tivesse feito, e se eu tivesse. Por isso muitas pessoas às vezes estão com depressão, porque se você conversar com elas estão tão no passado que é uma coisa assim assustadora, né? Elas não têm uma fala do hoje, elas não têm uma fala de um futuro, sabe assim, do que você está esperando. Então eu comecei a olhar para tudo isso e foi muito engraçado que eu decidi fazer uma live sobre relacionamento, porque cada videozinho de relacionamento que a gente coloca no Insta tem muito mais visibilidade. E aí eu pensei, nossa, eu vou guardar uma coisa que tá aqui anotado, eu não quero que você leve a mal, mas eu vou falar aqui hoje, tá bom? Então, do que uma coisa que foi escrita. Nossa, esse nome eu acho que tem essa dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Tudo na vida começa com relacionamento, né? Primeiro é o relacionamento, o primeiro relacionamento nosso é o qual? É a criança e a mãe, certo? Isso mesmo. Então a gente sempre fala que o primeiro amor do indivíduo é a mãe. A mãe é o primeiro amor, né? E por que nós temos que ser tão gratos à nossa mãe? Porque se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Todos vocês que estão aqui hoje, né? Já pensou se amanhã vocês fossem ao médico e chegasse lá, o médico dissesse para vocês: olha, infelizmente eu tenho uma notícia não muito boa para lhe dar. Você vai morrer daqui a 30 dias. Não, doutor, eu tenho dinheiro, pelo amor de Deus, o senhor é louco, eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer alguma coisa. E o médico olha e fala: infelizmente não tem nada a ser feito. E aí é que eu gosto sempre de me lembrar, sabe, assim, quando eu vejo alguém que não tem gratidão pelos pais, ou que tem... Não é que não tenha gratidão, que tenha crítica, tá? Porque honrar pai e mãe é não julga, não critica e não tenha pena, tá? Quando nós temos uma dessas três coisas aqui, esquece, nós não estamos honrando os nossos pais. E aí o que acontece? Acontece que quando nós não honramos, né, e nós somos só críticas ou só pena, nós acabamos copiando. E quando a gente copia, nossa senhora, a gente é uma cópia quase que fiel, né? E eu vou estar falando alguns casos e vocês vão dizendo se vocês conhecem alguém nessa situação, tá? Porque a gente conhece, tem primos, tem isso, tem aquilo, tem amigos, e a gente conhece a vida das pessoas. Boa noite, querida. Então vamos lá. O que eu vi de tudo isso, tá? Então começando por mim, tá? Não pensa que eu vou estar aqui falando de relacionamento, do meu relacionamento, esquece, porque eu não tenho. Mas eu entendi que o universo queria que eu mudasse a minha maneira de pensar para que quando eu tivesse um relacionamento, ele fosse do jeito que eu sempre pedi a Deus, né? Com um relacionamento verdadeiro. Eu vejo tantas pessoas hoje que estão chegando numa idade que os filhos estão saindo de casa e eles estão apavorados porque não criaram um relacionamento, né? Então, e eu sempre pedi isso assim, para ficar mais velha, para ter uma pessoa para viajar, para me relacionar, no qual a gente pudesse falar as coisas de uma forma verdadeira, sem as pessoas se melindrarem tanto, né? E eu também, a gente tem que entender o seguinte, que muitas vezes a pessoa se melindra porque talvez a gente também não saiba falar as coisas, né? Mas vamos lá. Então, assim, relacionamento sempre começa, primeiro de tudo, o primeiro relacionamento, né? Eu tava falando, pai e mãe. Primeiro é a mãe, né? Que é aquela primeira pessoa que a gente vê, é a primeira pessoa que nos alimenta. Apesar de eu não entender nada do que tá acontecendo, eu sei, quando esta pessoa me pega e este cheirinho, né, é o leite. E aí eu vou parar de sofrer. Quando eu choro, ela tá ali, né? Então, o que a gente tem que entender é que, assim, todas as vezes que eu olhar para minha mãe, eu tenho que aprender a separar, né? Separar a minha mãe da mulher.
E a gente tem o péssimo hábito de juntar as duas pessoas. E quando a gente junta as duas pessoas, pode ter certeza que não dá certo. Por quê? Porque toda mulher, como todo homem, são cheios de defeitos. E toda mãe e todo pai, eles são perfeitos para nós. Entende? O negócio é que nós tentamos juntar os dois. Não, não junta os dois, separa. Mãe é o que nos deu a vida. Pai também, porque se não tivesse o espermatozoide a gente não estaria aqui. Então não importa se o seu pai é isso, aquilo, ou a mãe é isso, aquilo. Não, separa. Separa o pai que tem falhas, separa o homem que tem falhas, separa a mulher que tem falhas, mas fica com a mãe e com o pai, que te deram o direito de estar aqui. Né? Então hoje, nós temos, aí tem gente que fala, mas eu não pedi para nascer. Pediu sim. Entendeu? Pediu sim, todo mundo pediu para nascer e nasceu na família no qual a gente precisava para nossa transformação. E eu sempre falo que muitas vezes a gente vai lá, a gente critica tanto pai e mãe, né? Porque não honramos de jeito nenhum, porque julgamos, criticamos, né? Temos pena muitas vezes das nossas mães, de dificuldades que elas passaram, porque desde que o mundo é mundo, mulheres passam por dificuldades, né? Mas não tem problema nenhum quanto a isso, né? Tem é que todas as vezes que eu olho para trás, eu não preciso repetir. E o que muitas vezes eu tô vendo hoje em dia é sim uma repetição, né? Então eu vou estar seguindo aqui e aí depois eu gostaria que vocês colocassem, quando eu pedir, colocar na tela se vocês conhecem pessoas no qual a vida se repete, tá bom? Então vamos lá. Mãe, o que mãe é na vida das criaturas? Primeiro, mãe é quem permite amar verdadeiramente. Por que mãe é quem permite amar verdadeiramente? Porque mãe é que entrega a criança ao amor do pai. Quando nós cerceamos o amor do pai, falando mal dele, criticando, falando as coisas ruins, ou se ele abandonou, e aí ela fica triste, e aí você pode ter pena dela, ou a grande maioria tem pena, né? Ou critica porque que não seguiu a vida, porque que aguenta um homem como esse, se ele não presta, e parará. Então, essa é a nossa dificuldade. E todos nós somos assim, não vou pensar que não. Eu tô dentro de casa, meu marido faz alguma coisa, o que a gente faz? Esse teu pai não dá. Não, esse teu pai não dá. Porque olha isso, porque olha aquilo, porque olha aquilo outro. A gente tá sempre criticando, é uma coisa assim, inacreditável, né? E para pensar se isso acontece com você também, tá bom? Bom, e o pai é o que, posso dizer, nesse relacionamento de casal, ele acaba sendo mais prejudicado. Tem gente que diz assim, mas você protege os homens. Não, é porque eu tenho compaixão deles. Porque nós mulheres somos foda, entendeu? Desculpa a palavrão, tá? É porque a gente dá conta de um monte de coisa. Se o homem tivesse que ganhar filho, oh meu Deus, já tinha diminuído a população da Terra, né, gente? Porque quando dá uma dor de cabeça nessas criaturas, é só você olhar. Mulher agora ficando doente, as minhas amigas. Mulher com Covid e homem com Covid. Eles só faltavam morrer, gente. Né? E a mulherada às vezes estava lá ainda fazendo limpeza na casa e tudo certo, né? Então a gente olha, né? Então não é que eu seja... que eu tenha... que eu sou condescendente, né? É porque eu vejo que eles têm um pouquinho, né, mais de dificuldade. Mas também porque... E aí que a gente tem que entender. Quem aqui, depois coloca um na tela, quem conhece mães que tratam os filhos assim? Coloca um na tela, tá? Que filho, mulher, é que, vai arrumar a casa, seu irmão é homem, né? Quem já passou por isso? Quem é da minha idade, sim, porque a minha mãe fazia isso, né? Então, o que acontece? Geralmente, as mães é que educam mal os filhos, né? E aí, quando ele parte para um relacionamento, ele não tá preparado mesmo. E ele chega lá, ele quer que a mulher seja mãe dele. E nós, como viemos de família que as mães cuidavam de tudo e davam conta, tá vendo? Né? Então vou escrevendo aí que vocês vão ver que a gente tem razão, né? Que eu tenho razão. Por que eu tenho essa condescendência para com os homens, né? Porque a maioria não sabe o que tá fazendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muitas pessoas agora, tá? Mães mais novas que estão fazendo as mesmas coisas com os filhos.
E tudo aquilo que elas criticaram na sogra ou que a mãe fez, elas estão fazendo. Estão criando meninos que não estão preparados aí fora, sabe? Porque hoje as mulheres trabalham, é diferente. E a mulher trabalha, mas ela quer um parceiro, ela quer alguém que esteja ali, que tipo, vamos lavar as roupas de cama da casa hoje? Vamos! Um vai lá, pega as toalhas do banheiro, o outro vai lá, pega não sei o quê, outro vai lá, pega os lençóis, bota pra lavar, o outro estende, um faz a comida, o outro vai lá e lava, entende? Então esse é o mundo no qual nós estamos preparando, né, os nossos filhos. Mas eu vejo que muitas mães não estão fazendo. Criticaram tanto as mães e estão fazendo iguais com os filhos, tá? E você já vai entender por que que isso acontece. Então não acho que eu sou condescendente para com os homens, não sou. Simplesmente eu entendo que tudo vem de uma educação que nós recebemos, tá? Então vamos lá. E já falei disso, né? Que quando a gente critica, a gente acaba tendo atitudes iguais, né? Tudo é meio que uma repetição, gente, né? Eu tenho feito meus atendimentos e é muito engraçado porque eu começo a falar com as pessoas e eu vou vendo que tudo é muito igual. E aí eu quero que vocês me ajudem, tá certo? E vocês falam se vocês conhecem pessoas ou vizinhos ou amigos que passam por isso. Então vamos lá. Vou contar um pouco primeiro a minha história. Quando eu conheci as constelações, eu achava que constelação era constelar, né? Como todos vocês já souberam, já sabem, a grande maioria, o que é. E quando eu comecei a fazer, eu fiz um curso para autoconhecimento de constelação, constelação aprofundada, fiz em relacionamento. E aí eu quis ir mais a fundo. Então eu tô fazendo esse curso do IDESV, né? Que é 1 ano de curso. E esse curso, ele ensina muito profundamente sobre constelação. E o que o meu professor fala é que muitas vezes nós nem precisamos constelar, nós só precisamos mudar a postura. E mudar a postura é quando a gente aqui dentro, a gente entende o que está acontecendo e por que acontece, né? Infelizmente nós somos mente lógica e quando nós enxergamos as coisas, a gente tem muito mais facilidade de assimilar. Então vamos lá. Quando eu conheci as constelações e quando eu constelei pela primeira vez, né? E aí o constelador olhou pra mim, eu acho que vocês muitos conhecem, né? Que é o Andrei Moreira, fiz o curso dele também. E aí ele olhou e falou assim, fale da sua bisavó, falei. Fale da sua avó, falei. Fale da sua mãe, falei. Fale de você, falei. Era tudo igual. A minha avó criticava a minha bisavó, a minha avó criticava a minha bisa e a minha mãe criticava a minha avó e eu criticava a minha mãe. Todas elas tiveram dificuldades com os maridos. Todos eles traíam, mas continuavam casados. E aí eu comecei a ver que tem razão, que é uma repetição só, né? Então, por exemplo, eu atendi uma pessoa e ela tem dificuldades com a nora, né? Ele tem dificuldades com a nora. E aí, bem difícil isso, né? Mas existe sim. Ele tem dificuldades com a nora. E aí, ele foi ver que eu levei ele a olhar por que ele se irritava tanto com aquilo ali, né? Com aquela relação. Porque no final era parecida com a relação dos pais dele. Então, tudo que ele criticava na mãe, a nora trazia para ele, né? E eu falei, você tá vendo? Um pouco de repetição, né? Hoje, se você olhar o que acontece dentro da nossa casa, né? É repetição. A minha mãe, ela criticava demais o jeito de ser do meu avô. Porque o meu avô vivia na rua, porque o meu avô tinha... assim, gostava, né? De safadeza. E meu avô tinha esse jeito dele, né? A minha mãe não conseguia entender por que a minha avó aguentava tudo aquilo. Quando a minha mãe casou, não foi diferente. Meu pai tinha as mesmas atitudes, né? E a minha mãe também não se separou, né? Meu pai é porque teve uma moça que se interessou por ele e pediu ele em casamento para minha mãe. Então, assim, foi uma coisa bem emocionante, né? Mas eles já não viviam junto, tava tudo certo, né? Mas a minha mãe sempre falou que nunca ia mandar meu pai embora para que ele não passasse necessidade lá fora, ela tinha muito medo, né? E no final deu tudo certo, né? Mas se a gente olhar, vê que é só uma repetição do que aconteceu. E hoje nos relacionamentos de casais, eu vejo muito isso. E quando a pessoa vem falar pra mim e ela fala assim... eu tive uma pessoa, né, que fez um atendimento e ela falando que a mãe criticava o pai e o pai criticava a mãe. Eu falei, de que jeito? Ah, foi falando tudo, foi falando tudo, foi falando tudo. Como é a sua mãe? Ah, minha mãe é muito louca porque ela é muito... porque ela fala, porque ela é isso, fala aquilo.
E eu já tinha notado que ela tinha um pouco de coisa parecida com a mãe, mas não falei nada, deixei ela perceber. E aí eu falei, e o que mais eles falavam um do outro? Minha mãe falava que meu pai traía ela. E o seu pai? Meu pai falava que a minha mãe traía, a minha mãe falava que meu pai traía. E você? Então, eu também traí todos os meus namorados. Aí eu falei, pra mim não tem problema nenhum, porque eu entendo bem isso. Todas as vezes que a gente critica pai e mãe, o universo traz pra gente, que é pra gente aprender. Porque eu vou me perdoar por ter feito as mesmas coisas, e aí é mais fácil de eu perdoar aquela criatura que tá lá. Aquela criatura que me deu a vida, né? E quando eu não passo por isso, muitas vezes eu não sou capaz de olhar com olhos de compaixão para aquela pessoa. Então eu passo uma vida inteira criticando e o universo vai sempre me trazendo os mesmos tipos de adversidades dentro da vida, né? Dentro da minha vida. Eu tenho uma pessoa que eu fiz um atendimento, ela tem uma dificuldade, 3 na verdade, dificuldade com o marido numa situação. Quando ela foi olhar, era tudo que ela não aceitava no pai. Adivinha qual era o signo dos maridos? O mesmo dos pais delas. Você entende que não tem jeito, que o universo ele vai te trazer a mesma coisa para que você olhe para aquilo ali? E se você aceitar aquilo de você, ou se você aceitar aquilo num parceiro, sabe o que vai acontecer? Efeito dominó, cai tudo por água abaixo, né? Então por isso que nas constelações a gente fala, não na constelação de constelar, né? Na constelação da gente mudar a postura perante a vida, né? Como eu tinha falado, como é mudar a postura diante da vida? É parar de olhar para trás. O que aconteceu fez quem eu sou hoje, e eu sou grata por tudo que me aconteceu. E aí eu paro de ser uma pessoa mimizenta. E daqui para frente é um olhar para frente. Mas esse olhar para frente, e principalmente para um relacionamento, eu tenho que olhar para aquilo que eu critico lá atrás. Então, se eu critiquei a minha mãe porque ela aceitava um homem que traía, vocês conhecem alguém que criticava a mãe porque o pai era safado e hoje ela é casada com um cara também e não consegue mandar embora? Eu vou colocar vários zooms aqui. Não vou colocar porque eu tenho medo de cair a internet aqui. Não é cair, é ficar... Deixa eu ver se dá. Aqui. Tá? Então, porque eu tenho vindo muitas pessoas falar sobre relacionamento, né? E aí elas acabam olhando para trás e vendo que elas só repetem aquilo no qual os pais viveram. Então, se você tem uma mãe condescendente, hoje mesmo me aconteceu uma situação assim inusitada, né? Eu conversando com uma pessoa e daí a pessoa começou a contar. E aí ela falou assim, eu quase que te liguei ontem. Eu falei, ué, porque não ligou? Porque eu não quero te incomodar. Eu falei, guria, se eu não quero ser incomodada, eu não deixo ninguém me incomodar. Fica tranquila, né? Quando você quiser, me liga. Dela assim, só que eu fiz isso, isso, isso. Eu falei, devia ter me ligado. Se era pra fazer esta cagada que tu fez, devia ter me ligado. E daí ela começou a rir, né? Começou a rir, eu falei assim, por quê? O que eu fiz de errado? Daí eu falei assim, pois é. Aí fui falando pra ela, né? Ela tem um arquétipo de herói, e geralmente o arquétipo de herói é aquele que quer resolver a vida de todo mundo, do pai, da mãe, dos irmãos, qualquer problema financeiro, é aquele que quer carregar tudo nas costas, não tem coluna que aguente, certo? Bom, beleza. E daí ela começou a falar sobre como o que tinha acontecido com o irmão dela, né? E daí eu falei assim... nossa senhora, que chato, que coisa chata, né? E tal. Seu pai também fazia isso com a sua mãe? Daí ela... Nossa, meu pai era igualzinho pra minha mãe, Eliane. Daí eu falei, é mesmo? E o seu irmão criticava demais. Nossa, meu irmão ficava louco com meu pai. E olha o que ele tá fazendo com a mulher. A mesma coisa. Mas agora deu um ruim, porque agora a esposa foi lá, ficou com tudo e pegou os negócios e não sei o que. Eu falei, não tem problema. É o ruim que vai virar bom. Quem me conhece sabe que é a minha frase preferida, né? É o ruim que vai virar bom. Daí ele assim, como? Como que vai virar bom? Assim, porque ele precisa ter compaixão do seu pai. Agora o seu pai foi lá, fez a cagada de trair, de incomodar a sua mãe, disso, daquilo. Ele fez a mesma coisa, criticou a mãe, criticou o pai, fez igual. Agora o teu pai vai vir, vai recolher ele, porque ele tá mal, vai levar pra casa e vai cuidar dele. E aí ele vai olhar pro pai e vai, quem sabe, deixar cair todas essas... Porque já é a segunda vez que ele entra em falência financeira, botando tudo na mão das mulheres, não é verdade? Ela é. E aí o que acontece? Quem tem dificuldade com o pai acaba perdendo dinheiro, isso é normal, né? Mãe, a gente ganha, e pai, a gente perde, ou o dinheiro nunca rende e vai pra tudo que é lado, tá?
eu já respondo a sua pergunta do arquétipo. Então, e aí ela olhou e falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, Eliane. Eu só estava apavorada de tudo que estava acontecendo. Daí eu falei, não fique, tá tudo certo. Gente, às vezes, para que a gente tenha uma vida verdadeira, plena, viver um relacionamento verdadeiro, a gente tem que começar a olhar para os nossos pais, porque senão a gente vai estar projetando, projeta no sogro, projeta na sogra, sabe assim, quando um filho é muito bem tratado pela mãe, e eu não tive uma mãe e um pai que me tratasse bem, eu começo a projetar, e eu começo a virar um espinho na vida do meu sogro, da minha sogra, né, ou mesmo do meu marido, criticando aquilo, dizendo que ele tem que se afastar, que ele tem que parar de ser filhinho da mamãe. São muitas coisas, tá? Então, assim, eu tô dando, generalizando. Eu não sei o que acontece na casa de vocês, ou eu não sei o que acontece na casa das pessoas. Mas, o que eu tenho visto, a grande maioria é apenas uma repetição, né? Posso até perguntar pra vocês, se vocês não tiverem vergonha de dizer, a sua vida é uma repetição dos seus pais, né? A minha foi, então eu vou colocar o número 1 na tela aqui, porque a minha foi uma repetição da vida dos meus pais, né? E era por isso que os meus relacionamentos não davam certo. Porque, lógico, o que eu estava fazendo? Eu estava copiando, como eu criticava demais a minha mãe por ter sido mãe do meu pai, eu acabava sendo o quê? Mãe dos homens que vinham até mim. E aí eu queria fazer tudo. E eu era o arquétipo do herói, entendeu? O que é o arquétipo do herói? É aquele que tem que carregar tudo nas costas. Então quando eu ia dormir, eu tinha que deixar as almofadas arrumadas, a louça na pia arrumada, eu tinha que deixar tudo direitinho. Por quê? Porque quem tem mãe sofredora acaba sendo perfeccionista. E aí você acaba sendo o quê? Mãe do seu marido. E aí ferrou, entendeu? Ferrou, porque, desculpa a palavra, mas quem quer comer a mãe, gente? Ai, ninguém, gente, entendeu? Então a gente tem que ser diferente, a gente não pode tá copiando, você entende? Então tem que parar, ninguém quer. Então a gente tem que se tornar a mulher dos nossos maridos, né? E muitas vezes foi isso que eu fiz. Eu nunca deixei o meu ex-marido arrumar um prato de comida, era eu que fazia. Nunca deixei ele comer uma comida requentada de noite, imagina, eu ia pro fogão fazer uma comida cansada de trabalhar, mas eu ia fazer uma comidinha, né? E aí eu tava ali, eu preparava tudo. Meu Deus do céu, incansável. Eu cuidava da casa, eu cuidava de trabalhar, eu cuidava da secretária, né? Que ela tinha que fazer em casa, e de comida, e dos 2 filhos, e os armários, que era tudo, a roupa colocadinha, tudo na mesma posição. A louca, né, gente? A louca. Então, somos todas, né, a grande maioria de nós, copiando, assim como tem muitos homens que também copiam, né? Então, trazem dores emocionais grandes, às vezes por abandono, às vezes por raiva da mãe, desconto na maioria das mulheres. Hoje o que eu vejo é isso, muito homem que teve dificuldade com a mãe e acaba descontando nas mulheres, né? Muita a raiva que tem. Então, a vida ela não é muito diferente, gente, sabe? Nós todos somos muito parecidos. E toda a raiz de tudo, é o que eu falo sempre, não existe uma árvore linda, maravilhosa, frondosa, com frutos, se ela não tiver uma raiz boa. E raiz é pai e mãe. Então, dá uma olhada, né? E nem a mãe quer namorar o filho. Boa, é isso mesmo, né? Entende? E aí o que acontece? Ali em cima perguntaram, né, do arquétipo, né? Como eu consigo... Deixa eu botar aqui. Obrigado, querida, que você gosta do que eu faço. Eu fico muito feliz. Aqui, qual saber qual arquétipo? Coloca no YouTube arquétipos. São 12, tá? Você lê e... Eu não sou assim não, sou tão grossa. Mas me fala, quem era grosso no trato com as pessoas? Sua mãe ou seu pai? E aí você vai lá no Google e coloca os tipos de arquétipo. E aí você vai lá e olha, né? Então, eu já fui o mago, eu já fui o arquétipo do herói. Eu não quis mais, larguei a mão, tá bom? Então, o que acontece? Docilidade tem a ver com a mãe, tá? Então, eu não sei, mas me bota aí quem é mais assim no trato com as pessoas. Se é seu pai ou sua mãe. E aí, o que acontece? É que você vai lá e coloca os arquétipos e vê qual você é, tá? Eu era o arquétipo do herói, carregava tudo nas costas. Hoje eu sou o arquétipo de uma pessoa comum, eu me acho uma pessoa comum e, tipo, saio de casa às vezes de chinelo de quarto, gente, pra ir no mercado aqui perto, tô nem aí, sabe?
E eu sempre falo, se alguém vai pagar as minhas contas, se mete na minha vida. Se não paga, fica na sua, porque não temos condições de receber mais coisas. Eu tô recebendo Pix agora, tá? Bom, e aí, eu vou até de pijama, com a calça do pijama, assim, até porque parece abrigo, tô nem aí, gente. E aí, o que que acontece? Esse é o cara comum. Mas o que eu mais me identifico, e esse dia foi muito engraçado, porque a gente tava fazendo um curso e tinha os arquétipos, e a gente tava estudando. E a minha filha fez o curso junto dela, falou assim, mãe, eu já sei qual tu és. Eu falei, qual? Um mago, porque tudo tu sabe que o universo vai dar jeito, mãe, porque o universo vai trazer as respostas, porque, cara, eu sou assim mesmo, quem me conhece é assim. Meu pai, mas convivemos pouco, porque minha mãe, eu era criança, tinha 8 anos e fui morar com os meus avós, entendi, tá? E provavelmente você criticava demais o seu pai, e aí o que que aconteceu? Você ficou parecida com seu pai. Aquele que você critica é o que você se torna parecido, tá bom? Então, não tem. Olha aí pra sua vida e vê quem você criticava. Eu criticava a minha mãe. E a minha mãe era um general. Adivinha como que eu era na vida? Um general. A minha mãe tratava meu pai ali e as crianças ali. Adivinha como que eu era? A mesma coisa. E o dia que eu parei com tudo isso, me tornei uma pessoa... Hoje eu abraço, eu beijo. Antes, quando alguém vinha me abraçar, eu já botava a mão assim. Hoje eu abraço a pessoa, eu beijo. Decidimos aqui na minha casa que era assim. Quando alguém entrasse em casa, a pessoa tinha que beijar e abraçar. E aí a minha filha falava, ai mãe, pelo amor de Deus, que coisa mais chata isso. Eu falei, não senhora, nós temos que aprender a ser mais o quê? Mais amorosas. E como eu era assim um general, você também é um generalzinho. Então a gente vai mudar isso, nós vamos começar a se abraçar. Hoje é a coisa mais bonitinha, ela entra aqui dentro de casa e ela já vem com o rosto assim para beijar e para abraçar. Né? Por quê? Porque a gente começou a mudar os hábitos. Então, gente, a gente não é obrigado a ficar do jeito que a gente é, entende? A gente pode mudar. E é isso que a constelação fala. Nós podemos ser uma pessoa totalmente diferente, tá? E aí nós vamos ter um relacionamento. E o que é um relacionamento? Deixa eu ver o que está aqui. Não consigo. Mas se você parar de criticar o seu pai e fazer uma reconciliação, você vai ver, é isso que é o meu trabalho. Às vezes as pessoas perguntam, qual é o seu trabalho? Eu reconecto pessoas para a abundância. Não é um nome bonito? Né? E é isso mesmo, é reconectar as pessoas para a abundância. Que é o quê? Reconectar com pai e mãe. Eu mostro para a pessoa como ela consegue ver tudo aquilo que está ali e aonde a vida dela vai dar, aonde está e o que vai mudar. E é tudo, claro, da sua parte, você tem que fazer. Eu posso mostrar tudo, você concorda com tudo, mas você não quer mudar, quer ficar preso na dor. Meu professor fala, a pessoa tem que querer desistir da dor. Eu tenho que querer desistir de sofrer. Você tá pronto para desistir de sofrer e ser feliz? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E foi essa a pergunta que eu fiz. E eu tenho certeza que agora eu tô preparada para um relacionamento. Então vamos lá. Tudo é uma repetição. Segunda coisa, 99% das pessoas que estão hoje num relacionamento, elas projetam no parceiro. Tá? Se eu fui abandonado, eu acabo abandonando o meu parceiro emocionalmente. Eu não digo abandonando, saindo, sabe? Do relacionamento, separando. Não. Eu acabo fazendo o quê? Eu acabo abandonando. Então, tem muitas pessoas que vivem dentro de casa e reclamam que a mulher, muitas vezes, não olha para ele, né? Mas e ele? Tá olhando para a mulher? Tem muitos homens que reclamam que... Tem muita mulher que reclama que o homem não olha para ela. Mas será que ela está olhando para o homem? E essas perguntas que a gente tem que fazer, sabe? Porque um relacionamento, ele só existe quando existe troca. E muitas vezes o que acontece? Nós não estamos vivenciando isso, né? Nós estamos vivenciando as nossas dores. E eu vou com todas as minhas dores para dentro de um relacionamento e querendo que a pessoa olhe para essa dor e que ele cure a minha dor. E ninguém veio curar nada, gente. Somos nós mesmos que nos curamos a partir do momento que a gente olha para a raiz das nossas árvores, né? E se a nossa árvore ela não tá frondosa, é porque a minha raiz não tá boa. Não existe uma árvore boa com uma raiz ruim, né? Então é isso que a gente tem que entender. Então eu conheço tantas pessoas que foram abandonadas pelo pai
e que elas vão para um relacionamento numa carência afetiva tão grande que elas cobram o tempo inteiro da pessoa, que a pessoa dê a elas aquilo que está faltando. E ninguém consegue dar nada a ninguém. Nós temos que nos curarmos, nós temos que ser os nossos curadores, né? E aí você vai para um relacionamento de troca. Então tem gente que fala, meu parceiro... E eu vou falar de mim, não tenho problema nenhum de falar disso, né? E o meu parceiro me traiu. E aí, na época, meu Deus, pra mim, nossa. E aí, claro que você acaba falando mal da criatura, isso e aquilo, e você acha que você tá com a razão. Mas hoje, olhando pra tudo isso que eu entendo, eu vejo que eu já havia abandonado meu marido há muito tempo. E se ele procurou lá fora, não tô falando isso de mulher, eu tô falando de homem e de mulher, tá? E se ele procurou alguém lá fora, eu não tô dizendo que é aceitável, não, mas eu tô dizendo que eu tive responsabilidade naquilo, né? E eu sei muito bem as coisas que eu fazia dentro da minha casa, neurótica, louca da limpeza e tudo, e crítica, né? Crítica. O meu maior problema era a crítica, porque como eu criticava demais a minha mãe, eu criticava demais o meu ex-marido, né? Então... eu tava sempre dando uma cutucada, dando uma cutucada. A gente tem que parar com isso na nossa fala, né? A gente às vezes pensa que é brincadeirinha, mas não é. Tá sempre dando aquela alfinetada, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. E foi muito isso que aconteceu na minha vida. Então eu olho hoje para muitos relacionamentos que eu vejo que as pessoas vivem juntas, mas elas já se abandonaram, né? E aí é onde a gente tem que olhar para isso e pegar a autorresponsabilidade. Às vezes as pessoas, elas têm uma coisa de estar sempre procurando um culpado, né, para a relação, né? Mas na verdade não existe isso, tudo é autorresponsabilidade. Se eu emano, a pessoa acaba trazendo. Eu sempre falo, quando alguém me faz alguma coisa, eu penso assim, eu sinto muito por o meu pior tá fazendo o teu pior aparecer. Porque se tem pessoas hoje que se dão super bem com outras e não se dá comigo, o problema é com a minha energia, porque eu devo ter alguma coisa parecida com ela. Então muitas vezes eu acabo levando para o meu relacionamento esta minha dor. E quando eu levo a minha dor, eu boto a dor do parceiro também. E aí, o que acontece? Guerra, né? E aí não existe o que? Troca. Existe o que? Resistência, né? Então, assim, para ter um relacionamento verdadeiro, nossa, a gente tem que abandonar um monte de coisa, mas primeiro de tudo, a gente tem que abandonar a crítica, o julgamento e a pena dos nossos pais. Se você olhar hoje, tantas pessoas só copiando o que os pais vivenciaram, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendi e nossa, eu até me emociono, porque foi uma coisa tão bonita. E ela começou a falar. E eu vi, sabe, assim, que ela estava num amor cego pela mãe, porque a mãe passou por tudo isso. E ela estava vivenciando um relacionamento que era um relacionamento com uma pessoa igual ao pai, como o pai era no começo com a mãe, sabe? Difícil. E uma pessoa muito ríspida, e uma pessoa muito ruim mesmo, sabe? E ela vivenciando a mesma coisa. Então, às vezes, gente, quando você vai lá e olha uma criatura que está vivenciando uma relação difícil, olha para os pais dela. Às vezes, ela está só num amor cego, né? Então, se a minha mãe sofreu, eu também vou ter que sofrer. E eu acabo arrumando um parceiro parecido com o meu pai, né? E então muitas vezes a gente se acha no direito de julgar a vida das pessoas, mas a gente não sabe o que as pessoas estão vivenciando. Não é que elas estão vivenciando, o que elas estão copiando, entende? Então, se a minha mãe foi abandonada, como que a minha mulher pode ter um marido maravilhoso? Não, eu também vou abandonar. E não é abandonar de corpo da casa, é abandonar emocionalmente, né? E aí, quando ela foi me falando, eu olhei e vi que era tudo uma cópia da mãe dela, né? Então tem que ser feito um trabalho para que você olhe para aquela mãe e deixe ela, pare de criticar. As nossas mães vivenciaram o que elas poderiam vivenciar, entendeu? E a gente tem que deixar isso com elas. E a gente tem que aprender de hoje em diante, não fale mal dos pais e nem das mães das crianças para as crianças. Meu professor fala uma frase que eu adoro, tá? Que ele diz assim, se não trepa, não mete a colher.
E o Bert fala assim, intimidade, já diz, intimidade não é compartilhada com ninguém. Às vezes você vai lá e vai contar a sua vida para uma pessoa que tem muitas dificuldades emocionais. O que ela vai fazer? Ela vai te dar um conselho de acordo com o que é. Quando a pessoa pergunta para mim no atendimento, mas o que tu acha, Helena? Eu não acho nada. Não acho nada. Me diz uma coisa, você tinha um pai que sofreu um acidente e ficou 2 anos engessado na cama? Não. Ah, você tinha uma avó que teve diabetes e foi amputada uma perna? Não. Você tinha uma mãe que dormia 2 horas por noite e tinha que sustentar 4 filhos, um homem em cima de uma cama e uma mãe sem a perna em casa? Não. Você já passou fome, que se não fosse o dono do açougue dar um monte de saco de osso, a gente passaria fome, né? Travou, gente? Bota um na tela se vocês estão ouvindo bem. Essa internet... Tá funcionando? É porque os coraçãozinhos estão vindo, mas eu não sei se... Ah, tá ouvindo bem? Beleza. E aí, o que acontece é o seguinte. E aí eu perguntei, você por um acaso passou por tudo isso que eu tô passando? Daí ela falou, não, foi você que passou tudo isso? Daí eu falei assim, foi. Daí ela, ai meu Deus, não, nunca passei por essa dificuldade. Eu falei, tá vendo? Como que eu vou dar conselho na sua vida? Eu não tenho condição de dar um conselho na sua vida, porque a minha vida foi totalmente diferente, as minhas dores emocionais são totalmente diferentes. Agora, eu posso te ajudar com aquilo hoje que eu tenho estudado e que eu acredito piamente, né? Então, quando a gente olha para os relacionamentos, olha perguntando, minha mãe era... Deixa eu ver. Você pode colocar assim, minha mãe era submissa? Eu achava isso ruim ou bom? E aí você vai ver que talvez você também se torne submissa, aceitando um monte de coisas no qual você não gostaria de estar aceitando. Mas não consegue mudar, porque tá na crítica do pai e da mãe, entendeu? Aí você vai lá, critica tal coisa no seu pai. Olha para ver se o seu companheiro não tem. Se você critica que seu pai era isso, era aquilo, será que você também não era? Então, gente, tudo é uma cópia de tudo. E 90% nós projetamos no nosso parceiro. Então, coitado daquele que está do nosso lado. Porque se a minha mãe era submissa, eu também vou ser uma submissa. Eu vou aceitar tudo que ele diz, eu vou isso, eu vou aquilo, vou, entende? E as pessoas de fora não entendem. Por quê? Porque como que você tem essa atitude, Eliane? Mas não é porque eu tenho essa atitude, porque tanto que eu critiquei a minha mãe, eu começo a fazer igual, tá? Então, a terceira coisa que eu aprendi no relacionamento de casal, estudando, né? Porque eu tô querendo botar em prática e já falei pro universo, o mês de março é um mês muito bom. Começo de abril também, porque abril eu vou fazer 59 anos, então eu penso que eu poderia ter este presente, não é verdade? Né? Me acho preparada hoje para ter um relacionamento, já fiz esse trabalho de pai e mãe, tô me achando bem. Hoje uma pessoa perguntou assim, fala de relacionamento abusivo, né? E o que eu vou falar aqui para vocês é assim, né? A minha verdade não é a verdade, mas é o jeito que hoje eu tô estudando e para mim eu acredito muito. Toda vez que tem um abusado, existe um abusador. Mas toda vez que existe um abusado é porque ele emite uma energia para trazer aquele abusador. Esses dias eu tava fazendo, não foi a unha, foi o cabelo, e alguém tava contando alguma coisa, não me lembro. E aí a pessoa pegou e falou assim, não, e a fulana, guria novinha, apanhando do namorado. Daí eu falei, é mesmo? A mãe dela apanhava também, né? Daí ela, apanhava, como que você sabe? Não, eu não sei. Porque geralmente, quando você critica, o universo traz. Porque provavelmente ela criticava a mãe. Como que apanha de um homem e não sai de casa? E agora tá lá apanhando do namorado. Você entende? Tá vendo que é tudo cópia? Olha pro lado e vê as cópias que estão lhe cercando. Tá bom? Um relacionamento, entendi também que num relacionamento verdadeiro, nós temos que ter três coisas, tá? Que é... Aí tem que ser uma outra live, tá? Pra gente limpar tudo isso. Tem uma que eu falo um pouco sobre isso, que a live é Oração do Perdão, foi o mês passado, tá? Oração do Perdão. Eu dou um passo a passo dentro da filosofia sistêmica, tá? Dentro das constelações, como a gente pode olhar isso, como a gente pode mudar, tá bom? Então, as 3 coisas para um relacionamento: dar, receber e tomar, tá? Dar. O dar é o mais fácil de tudo, né? É aquele que nós fazemos com mais, que a grande
nem vou dizer isso, que muitas pessoas fazem, né? Que é dar. Geralmente quem critica muito a mãe acaba sendo mãe dos maridos, né? Então ela dá muito, né? Faz de tudo, faz tudo pela pessoa. O receber já é mais difícil, porque o receber ele tem muito a ver com você se achar merecedor. E quando nós criticamos pai e mãe, nós temos um vazio dentro de nós, porque 50% de vocês é pai, que é o lado direito, e 50% de vocês do lado esquerdo é mãe. Então 50% seu é preenchido da sua mãe e 50% seu é preenchido do seu pai. Se a sua mãe só fala mal do seu pai, o que o seu 50% é? Prejudicado. Se você fala mal da sua mãe, 50% seu é prejudicado. Então não tem jeito, certo? Bom, então por isso que é muito difícil da gente receber. Eu vou falar pra vocês. Eu chego com uma pessoa e falo assim: nossa, fulana, como você tá nossa, como você tá bonita. E o que a maioria das pessoas falam? Ah, imagina, são seus olhos. Não, imagina. Isso aí. Aí alguém vai lá e fala. Deixa eu ler aqui. Não acredito. Tudo certo. Não é que também a gente vai fazer tudo 100%, né, gente? Graças ao bom Deus a gente pode o quê? Desonrar honradamente, que é o que a gente fala na constelação. Você não precisa seguir nada, tá? Então, se você quer saber como que eu saio desse emaranhamento, Eliane, de copiar os meus pais, simples, desonrando honradamente. Olha o que seria bom pra você. Olha o que seria uma vida feliz. Olha o que seria um relacionamento de casal, onde os seus filhos iriam vivenciar uma coisa boa. Não é se estucando, se alfinetando-se. Não, né? E tem muita gente que vai passar a vida assim. Por quê? Porque eles são as pessoas que vieram pra ficar uma com a outra, mas as dores emocionais dos pais juntam e aquilo fica batendo ao invés de ter uma troca, tá? Bom, e aí eu tava falando do receber. Então é muito difícil receber. Quando você fala assim, fulana, como você tá bonita. Imagina, são seus olhos. Ai, amiga, são seus olhos, né? Nossa, que roupa bonita. Imagina, essa roupa aqui é velha. Nossa, eu comprei num baratilho. Sabe, a gente tem uma coisa. Alguém vai lá e fala assim, nossa, como a sua comida tá boa. Imagina, falta um pouco de sal, né? E não ficou perfeita. Então as pessoas têm muita dificuldade em receber. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Porque o receber, ele vem muito de estar completo de pai e mãe, né? E aquilo que a gente tem que olhar, né? Eu tenho que olhar, sabe, para essa relação e entender aonde está a dificuldade para eu começar a fazer a parte para ter uma vida mais feliz, né? E aí vem o tomar. O tomar, ele é mais difícil, né? Então o dar é mais fácil, o receber é muito difícil de nós recebermos, né? Às vezes a gente recebe um elogio, mas tipo aquilo não nos completa, porque quando nós estamos oca, se a minha parte de mãe tá oca, eu recebo aquilo e aquilo nunca vai encher meu copo. E se eu tô oca de pai, eu recebo e aquilo nunca vai ser o bastante. Por mais que as pessoas digam que você é linda, maravilhosa, quantas pessoas linda, maravilhosa que vocês conhecem e que elas não aceitam isso. E estão sempre inconformadas e às vezes botam um negócio pra levantar a sobrancelha e daí bota um negócio pra cá e bota um negócio pra cá e bota um negócio na boca, que nunca tá bom, tá sempre fazendo alguma coisa e a pessoa já é linda, mas não aceita, porque o receber é muito difícil, tá? Agora vamos lá, o tomar. O tomar é mais difícil ainda da gente entender, tá? Mas esses são os 3 pontos para que a gente possa ter um relacionamento bom. Dar, receber e tomar. O tomar é assim. Quantos... Como é que eu posso dizer? Quantas vezes os nossos pais nos deram ai, gente, me ajuda aí, faltou a palavra, gente. Um conselho. Ah, lembrei. Quantas vezes os nossos pais nos dão um conselho? Eles não querem o nosso mal, né? Mas a gente, naquele momento, refuta aquilo, né? Não. Bom, e aí, ele vai lá e te dá um conselho. Beleza. Quando chega lá adiante na vida, você olha e fala assim, nossa, meu pai já tinha falado isso, né? Se eu tivesse seguido... Aí você está voltando lá atrás e está tomando.
né? Eu sempre falo, não espera chegar no momento da desarmonia da vida para voltar lá atrás, né? E voltar lá atrás é boa. Voltar e olhar para aquilo que os nossos pais nos disseram, né? Então, o tomar é isso. É você vai lá e fala para a pessoa como você está se sentindo. Vou tomar no relacionamento. Então vamos dizer, eu tenho um relacionamento e aquilo está dificultoso, né? E eu olho para a pessoa ao invés, né? E aí coloca um na tela. Quem se vê nessa posição que eu vou citar agora, tá? Você tem um relacionamento e você estando nesse relacionamento, você vai lá e fala assim pro seu parceiro: cara, não dá. Meu Deus do céu, olha aquilo ali, quanto tempo eu tô pedindo pra você arrumar. Por que que você não faz isso? Ou então assim, nossa senhora, você não viu que a pia tava cheia de louça, eu cheguei do trabalho cansada, por que que você não lava essa louça? Meu Deus, o que que custa fazer isso? Ou você pode dizer: ah, eu não acredito que você acabou de entrar na casa limpa com esses pés tudo sujo e não viu. Ou, nossa, tá na hora de dormir, você levantou tarde e ainda não arrumou a cama. Isso, mais as mulheres. Tem homem crica também, né? Mas grande parte nós mulheres somos mais, né? Então, tem alguém que faz isso, né? Um monte, eu acho. É porque tá com delay, daqui a pouco vai aparecer o número 1 na tela, né? Porque vocês vão concordar que essa é a realidade, né? Então, o que é o tomar, né? O tomar, na verdade, é a gente falar como... Eu sempre gosto de citar esse exemplo que fica fácil de entender. É você falar como você se sente não cobrando da pessoa. Porque ninguém gosta de ser cobrado. Porque cobrança sempre tem... tá muito linkado com a crítica, né? E ninguém gosta de ser criticado. Vocês gostariam que eu olhasse agora aqui, escrevesse alguma coisa para vocês com relação a críticas? Não, eu tenho certeza que não. Ninguém gosta, né? E hoje a gente vê que tudo fala do quê? De ser mais, apertar o botão do positivo, né? Então, a gente tem que mudar essa forma. E o tomar, para mim, é mais ou menos isso. É você olhar e falar assim. Eu vou citar o nome da Camila, tá? Porque a Camila botou um na tela. Beleza, então eu vou citar o nome da Camila. A Camila vai lá e fala pro marido dela: querido, olha só, sabe como é que eu me sinto quando eu chego em casa e vejo assim a pia cheia de louça? E eu cheguei cansada? Eu sinto que às vezes tá me faltando um pouco de apoio, você não acha? E bota a batata quente pra pessoa. Aí a pessoa: não, pois é, porque eu ia falar. Agora vê a diferença. Eu chego em casa, a Camila, número 1, chega em casa sem tomar nada, né? Então a Camila chega em casa: meu Deus do céu, meu Deus, nossa, eu chego em casa do trabalho, cansada, não tem uma comida pronta, essa pia é cheia de louça, e vocês aqui sentado vendo, você sentado vendo televisão. Meu, por que você não lavou essa louça? Eu não consigo entender, eu trabalho, eu me mato trabalhando, chego em casa cansada e nada. Ah, não é diferente? É diferente. Assim é como um filho. Você chega pro filho e fala: não acredito que você não fez isso. Só tem que estudar e ainda não dá conta. Meu Deus, só tem que cuidar do seu quarto e você ainda não faz. Cara, nós somos muito críticos. Muito. E isso não é só mãe, não. E não é só mulher, não. Tem homem também que é assim, né? Tem homem que é muito crítico. E isso acaba o quê? Trazendo dificuldades para que tenha um relacionamento, né? Então, um relacionamento bom é a gente poder dar, receber, mas tomar também e dizer como eu me sinto. Olha, eu me sinto assim, fulano, sabe? Quando acontece alguma coisa dentro de casa. E até o homem pode dizer, né? Mas às vezes a pessoa, nós não sabemos falar, nós já vamos direto criticando, né? E essas coisas que a gente tem que mudar. Eu sempre falo assim: não faça aos outros que não gostaria que vos fizesse. Mas muitas vezes a gente nem sabe que a gente está sendo assim, né? A gente só vai o quê? Vivenciando. Então quando eu faço um atendimento eu falo: mas você faz isso e isso? Nossa, eu faço. Não, eu faço isso também. Meu Deus, eu faço isso também. A gente não nota o jeito que a gente está vivenciando, né? E eu poderia falar muito mais, mas eu tinha um negocinho para falar aqui que eu achei tão lindo que eu ontem fiz no curso. Porque eu tenho que estudar 80 vídeos para o próximo. Agora já fiz quase tudo, né? Para o próximo módulo. E eu vi uma coisa tão linda. Se eu tomar... Não, mas me diz uma coisa, Gisele. Quem você critica? Julga ou tem pena? Seu pai ou sua mãe?
Escreve aí pra mim, tá? E aí, estudando ontem... engolir tudo é pior, né, gente? Porque daí você vai ter tireoide, você vai se sentir péssima. O problema não é o falar, é como falar, entende? Eu sempre falo, você pode dizer o que você quiser pra mim, só tenha jeito de falar comigo, né? E eu penso que eu só tenho que ter jeito de falar com as pessoas. Né? Então eu olho para o meu marido, ele também tem dificuldades e às vezes ele criticou tanto a mãe e ele está sendo igual à mãe, às vezes ele criticou tanto o pai e ele está sendo igual ao pai dentro do nosso relacionamento, do novo relacionamento. Então a gente também tem que entender, e a partir do momento que agora eu vou dizer para vocês, a partir do momento que eu me reconecto com pai e mãe, olha, eu já vi muita pedra de dominó bater e levar tudo e a vida melhorar completamente. Tá? Eu fiz um atendimento, deu 3 horas, a pessoa mandou uma mensagem e falou: ai meu Deus, agora fiquei nervosa. Tu acredita que meu marido sentou e pediu pra mim pra eu fazer uma lista, o que eu tenho que mudar? E eu falei, e o que você fez? Eu falei assim, não, eu estou me curando, eu estou olhando pra mim, eu sei que tudo que vem na minha direção é porque eu tenho que olhar, então você também tem que olhar. Não, Eliane, tu falou que eu sou a mãe dele, eu quero parar de ser a mãe dele. Eu falei, aleluia, Senhor, aleluia. É isso, pare de falar o que o seu marido tem que fazer porque você não é mãe dele. E ele faz sempre a mesma coisa de deixar a toalha molhada em cima da cama, de não baixar a tampa do vaso e me dar 3 pingos de mijo em volta da privada, porque quem fala isso é a mãe. Para de ser a mãe desses homens. A gente tem que ser mulher, entende? Agora você pode olhar pra ele e falar assim, querido, sabe como é que eu me sinto quando você faz isso? Super triste. Porque assim, ó, no Feng Shui, eles falam que todas as vezes que a tampa do banheiro fica aberta, e como o banheiro é onde é o ralo que leva todas as coisas de dentro da casa, né, ele leva o dinheiro também. Então eu me sinto tão mal quando você deixa assim, porque daí o dinheiro não vai parar dentro de casa, né? Eu conheço um marido que no instantinho mudou, porque ó, pensa numa criatura, né? Então, gente, tudo é jeito de falar. Não coloque, sabe, aquele peso todo na pessoa, né? Fala pra ele como você se sente. Eu me sinto tão chateada, eu me sinto triste, sabe? Porque, poxa, eu falo tantas vezes, né? E aí, pode ter certeza que muita coisa vai mudar. Mas se reconectar pai e mãe, minha filha, a sua vida vai dar uma guinada que é inacreditável. Sim, tireoide, minha filha, são todas as cobras, lagartos, lagartixa. Quando ela passa aqui, ela vai rasgando, né? Então, na somatização, tem muito a ver com tudo que você engole, mas tem muito a ver também com autodepreciação, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar rapidinho. Não vou falar, não vai dar. Isso aí eu vou falar um outro dia, porque não vai dar tempo, vai passar muito de 1 hora, não tem condição, tá? Bom, quem sabe na próxima eu falo. Na próxima eu tive uma coisa que o pessoal pediu muito, e eu até vou estar falando sobre isso. Me mandaram uns direct. Puxa vida, agora eu não me lembro o que é também. É porque da minha mente fica tão aqui assim, focado, né? E daí não falo. Mas a próxima live vai ser... sobre os excluídos. Nossa senhora. Aí vocês vão entender porque os relacionamentos de casais não dão certo. Porque existe tanta cópia dentro da família. Fulano era assim, aí um sobrinho é assim. Daí, nossa senhora. Os excluídos é a melhor de todas as lives, pode ter certeza. Tudo mostrado dentro do sistêmico, tá, gente? Dentro das constelações, né? Porque é o que hoje eu estudo e é o que eu hoje acredito. Tá? Então, vou deixar aqui, depois também vou ver se eu faço um título sobre isso, ou uma live sobre isso, que é os 5 círculos do amor, tá? E eu caí dura, tá? Porque eu sempre achei que o primeiro era pai e mãe, tudo bem, né? E o segundo era relacionamento, não é. O segundo é trabalho, meu Deus do céu. Eu agora, nesse tempo de férias, Gisele, eu tô fazendo de 15 em 15 dias. Antigamente eu fazia toda semana. Tem bastante live salva sobre constelação, sobre somatização, 50% pai, 50% mãe. Eu explico bastante coisa e dá pra entender bem assim, tá bom? Fico muito feliz de estarem vocês todos aqui. Espero que tenha sido bom. E saiba que se você tiver alguma pergunta, pode me fazer no direct, sem problema nenhum. Mas, ó, saia daqui pensando uma coisa, né? A quem eu estou servindo da minha família? Quem é a pessoa que eu estou copiando no meu relacionamento? E corta isso.
sabe? Fala aquilo que a gente fala na constelação. Eu vou desonrar honradamente a minha mãe, porque eu não preciso passar por essas situações. E o universo vai me trazer. Então, para de criticar aquela pessoa que você está seguindo, porque é ela que está segurando o teu relacionamento numa base que você não quer. Se você foi abandonado, tá tudo certo. Só agradeça, porque se não fosse aquela criatura, você não estava na Terra, né? Então, aprende a separar o homem do pai, a mulher da mãe. Seja grato e pare de copiar essa pessoa que você critica demais, tá? E a gente vai se falando. Um beijo, gente. Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tudo aquilo que eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o quê? O meu. E aí, automaticamente, vai caindo uma transformação aqui, tá bom? E você que chegou atrasado, começa a ver do começo e fica até aqui no final, perto do final, que vai entender tudo direitinho, como pode dar uma melhorada no seu relacionamento. Beijo. Ah, um dia a gente pode tomar café sim, gente. Adoro café, tá? Beijão e a gente vai ficando por aqui, tá bom? E se você não tem ninguém ainda, tenha certeza de uma coisa. Às vezes o universo quer trazer a pessoa pra gente, mas a gente só precisa dar uma melhoradinha, parar de criticar pai e mãe, parar de ser igual a minha mãe ou igual ao meu pai, mimizento, às vezes coitadinho, carente e qualquer coisa, sabe? Ó, vamos se abrir para a vida, porque a vida, ela é maravilhosa, mesmo com as coisas difíceis que nos acontecem. E lembra sempre, toda coisa difícil que nos acontece tem um porquê. E sabe qual é? Toda coisa difícil que nos acontece é lição não aprendida, lição que volta. Enquanto a gente não pagar a fatura do cartão, a administradora vai continuar nos ligando, tá bom? Beijão, gente.